Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que têm contribuído com esta obra tão importante do reino. E nós estamos fazendo missões tanto dentro de Campinas, ali no Instituto Paulo Freire. São praticamente 210 crianças que são ali abençoadas através do nosso instituto, e vocês são bênçãos, né? Porque todas as nossas 161 congregações têm contribuído com muita alegria, e esse trabalho, irmãos, tem feito a diferença. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, e lembrando a todos que agora, no próximo dia 13 ao dia 17, a nossa semana missionária aqui em Campinas, e vamos ter dias extraordinários. Por isso, irmãos, nasceu no coração de Deus através do nosso pastor de enviarmos agora no dia 17 mais 2 casais que vão, um casal para o Vale de Jequitinhonha e mais um casal pela necessidade da obra que estará indo também para a Argentina. Será apresentado no dia 17 esses 2 casais que estarão indo, que coisa linda, né? Na semana missionária, no nosso campo, mais 2 famílias que estarão se despedindo de Campinas, estarão indo fazer a obra do Senhor. Isso você pode glorificar a Deus esta noite. Eu estou muito feliz por isso e trago aqui esta mensagem de esperança. A nossa igreja, irmãos, é uma igreja abençoadora, porque nós fazemos missões, orando, contribuindo e também enviando os nossos missionários. Por isso, irmãos, é motivo de muita alegria, e nós estamos sempre juntos, porque a nossa igreja realmente, irmãos, é um grande exército em Campinas, né? Nós temos um pastor missionário, uma igreja missionária, e nós estamos juntos realizando a obra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Aleluia. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vides ou gravetos e pondo-as no fogo, uma vírgula, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não a deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando a parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou dignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre, desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram daquelas coisas necessárias. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, o Senhor me trouxe
para falar algo com os irmãos. Eu quero rapidamente, nesses minutos que nos restam, falar sobre esta ilha aonde Paulo passou, mas eu começo fazendo uma pergunta para você. Você já se encontrou em uma situação que você jamais planejou estar? Eu não sei você, mas eu já passei por várias situações assim. Você já se viu diante de uma circunstância onde que em nenhum momento você sonhou estar? Talvez você é este alguém que está nessa situação ou também neste lugar. Muito provável você é parceiro de Paulo em Malta. Porque Malta é aquele lugar onde não estava no roteiro. Malta é aquele lugar onde não estava na rota. Paulo havia saído de Jerusalém para ser apresentado a um imperador em Roma. Mas no percurso vai acontecer um acidente. Ele saindo para uma rota, ele já tinha uma rota traçada, mas vai acontecer um acidente. E a Bíblia diz que o navio se quebra. E agora ele se vê em uma ilha chamada Malta. Malta é aquele lugar que não estava no planejamento da nossa viagem. Malta talvez seja aquela notícia que você ouviu, que você não gostaria de receber aquela notícia. Malta talvez pode ser aquele diagnóstico que você recebeu do médico. E o médico diz: olha, você tem tantos dias de vida, ou você vai passar por uma cirurgia, e isso te trouxe uma tristeza muito grande, porque você não gostaria de passar por essa situação. Talvez aquele laudo médico, daquela doença incurável, que você tinha tanta esperança de ser sarado, e você ouve o médico dizer: olha, você está condenado, não tem solução no seu caso. E isso foi de repente. Os seus sonhos, tantos projetos, principalmente muitos irmãos que gostariam de estar em um grande emprego, e você traçou um plano, e você às vezes até entrou nessa empresa, e de repente você foi despedido. É uma Malta, é exatamente aquela grande conquista que você almejou tanto, e de repente, aonde você está hoje? Aonde estão os seus pés? Está bem distante daquilo que você planejou para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Malta representa situações e lugares inesperados que nos aguardam em algum momento da nossa existência. Malta representa as paradas imprevisíveis. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu quero dizer uma coisa para você. O que fazer se você se desembarcar em Malta? O que fazer quando você parar em Malta? O que fazer quando nós estivermos nesta ilha? O que fazer quando você estiver em uma situação que você jamais desejava passar? Quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para este homem, nós temos alguns movimentos de Paulo que podem elucidar o nosso coração nesta noite. Porque, irmãos, quando nós estamos passando por estes problemas, o que você responderia para este lugar? O que você talvez passaria na sua mente, no seu coração, quando você está em um lugar que você não gostaria de estar, uma situação não desejada? O que nós aprenderíamos com Paulo nesta noite? Paulo, ele vai nos ensinar que quando você estiver em Malta, você não pode avaliar essa situação a partir das perdas aparentes. Como que é, pastor? Você não pode avaliar a situação a partir das dores que você está sentindo.
Você não pode olhar para a sua volta e começar a interpretar os movimentos, os eventos, os acontecimentos a partir da dor que você está sentindo, a partir das perdas que você acabara de sofrer. Pense comigo hoje. Imagina se Paulo começa a interpretar esta ilha, o momento que ele estava vivendo, saindo de um recém-naufrágio, e ele diz assim: eu quase perdi tudo. Neste naufrágio, eu quase perdi a minha vida, eu quase morri. Eu cheguei na ilha, para piorar a situação, está frio, está chovendo, e para piorar ainda mais, uma serpente me morde. Se Paulo interpreta tudo isso a partir das suas dores, desses olhares naturais, ele com certeza iria ceder ao lamento, ao vitimismo, à lamúria, à autopiedade, e talvez ele começaria a murmurar de tudo. Deus se esqueceu de mim, eu sou alguém que Deus não me ama, porque nós somos assim, irmãos. Quando estamos passando por algum problema, alguma situação, nós somos capazes de olharmos para Jesus e chamá-lo até mesmo de um fantasma. Como é isso, pastor? Quando nós estamos debaixo de um zimbro, correndo de alguém que está buscando a nossa morte, Elias é capaz de pensar que ele é o único sobrevivente, não sabendo que havia ainda mais 7.000 que ainda estavam vivos. Ele não estava sozinho. Você não está sozinho, aleluia, aleluia. Quando a tempestade se levanta, nós estamos no meio da crise, quando nós estamos no centro da tempestade, você pode imaginar que Jesus não vai chegar, mas Ele vai chegar. Ele vai chegar, Ele vai chegar. Um conselho para você nesta noite: não faça isso, não confie nos teus sentidos naturais, porque se eles falharem, e eles sempre vão falhar, o nosso sentido natural, irmãos, eles vão falhar muitas vezes, porque no meio da crise, irmãos, nós somos capazes de dizer que ninguém está nos vendo, que ninguém nos ama. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu fiquei 1 ano internado dentro do hospital, com 2 embolias pulmonares, 2 tromboses. Eu disse: Deus me esqueceu aqui. Deus, parece que Ele não quer mais que eu viva. Quantas vezes, irmãos, eu fiz orações dizendo: eu estou atrapalhando a vida dos meus pais, a vida da minha família, mas o Senhor é poderoso, irmãos. Ele sabe que nós queremos a vitória, que nós queremos é uma vida de bênção, aleluia. Mas no momento da crise, muitas vezes Deus está em silêncio, aleluia. E às vezes nós pensamos que nós estamos abandonados, e podemos dizer que Deus não está nos olhando. Você é capaz de dizer, como eu já disse: parece que somos o único que estamos sofrendo. Não interpreta Malta com essas dores, com essas perdas que te levaram até Malta. E você diz: mas pastor, o senhor não entende o que eu estou passando. Se eu não devo avaliar a minha Malta a partir daquilo que está frio, daquilo que está chovendo, ou a víbora que está a me esperar, como que eu devo enfrentar Malta? Enfrente Malta igual Pedro enfrentou a sentença de Herodes. Ele já havia lavrado a morte de Pedro, uma história muito conhecida. Pedro já havia recebido o comunicado pela manhã que ele iria morrer. Ele recebeu o comunicado da sua execução, já estava certo. Mas quando ele vai deitar, eu gosto disso aqui, quando Pedro vai deitar, ele se lembra que quando ele caminhava com Jesus, Jesus liberou uma palavra dizendo: Pedro, tu vai envelhecer, Pedro. Aleluia. Eu tenho certeza que Pedro aqui ele não estava velho. Ele se recorda de uma palavra, e Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: Ele vai fazer você recordar, aleluia, de algo que Ele já falou para você.
porque esta noite é uma noite de promessas renovadas da parte de Deus para a vida de alguém aqui nesta noite. Ele se recorda daquela palavra, da palavra que foi liberada para Jesus: Pedro, quando você envelhecer. Aquilo lembrou Pedro que ele estava debaixo de uma promessa, e que ele iria envelhecer e a sentença de Herodes não seria capaz de abreviar a sua vida. Quando Paulo estava no meio daquela tempestade, um anjo desceu do céu, porque Deus, irmãos, visita crente no meio da tempestade. Tem crente aí? Já passou por tempestade? Meu Deus, aleluia! Mas Deus é especialista, oh glória, em visitar crente no meio da tempestade. Fica tranquilo que Ele vai te visitar. Ele está chegando, aleluia. Ele está chegando. Deus, Ele vai te visitar. E o anjo disse: tu não vai morrer, Pedro, porque é da minha vontade que tu chega em Roma, aleluia. Paulo sabia que aquela ilha não serviria ali como final do seu destino. Deus iria arrancá-lo de lá. Glória a Jesus. Aí, irmãos, eu fico pensando, como é que você enfrenta esta situação, essas adversidades? Escute isso. Dá um conselho de Deus para a sua vida. Enfrenta a sua malta. Enfrenta esse problema não valorizando a vida. Não enfrenta valorizando o frio. Não enfrenta valorizando a chuva. Tem gente que só valoriza o problema. Enfrenta a malta, irmão, com a promessa que malta, ela não vai te parar, que essa luta não vai te paralisar, porque quem prometeu é fiel para tirar você de malta e levar você ao destino que Ele prometeu. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Não avalie a partir das dores recentes, nem das perdas que te empurraram para estes momentos inesperados. Você está em Malta. Abre bem os teus olhos, porque quando você chegar em suas paradas imprevisíveis, Deus é especialista para usar mecanismos, instrumentos improváveis para poder te socorrer. Aleluia. Deus é poderoso para te socorrer. Nós estamos falando aqui nesse texto, irmãos. Deus enviou homens bárbaros para socorrer Paulo. Eu digo para vocês aqui nesta noite, tem pessoas, irmãos, que você está pensando que o socorro vai vir de uma forma, e se Deus quer te abençoar pelas portas do fundo, às vezes você está esperando que o seu patrão vai fazer algo para você. Às vezes você vai esperar algo de alguém, porque você tem uma esperança que essa pessoa tem um poder aquisitivo o suficiente para te socorrer. E se Deus quer te fazer uma surpresa, na onde você menos imagina, é que Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque Deus cuida de lugares e de pessoas improváveis. Você já sentiu alguma vez Deus te carregando no colo? Quando você estava sozinho, quando você não tinha ninguém por perto, você não podia ligar para ninguém, e você estava sozinho, de repente você conseguiu entender que Deus estava te carregando. Aleluia. É em Malta que Deus te carrega no colo. Tem situação que você não esperava, mas existem pessoas que no momento da sua malta, no momento da sua dificuldade, no momento do seu desespero, Deus levanta alguém para interceder por você. Me recordo quando eu estava em Tuiutaba, dentro do hospital, onde o médico diz: vai morrer, não tem mais jeito. Os recursos já tinham se acabado. Já tínhamos vendido um veículo para socorrer todos os problemas de saúde que eu estava enfrentando, e já não tinha mais o que fazer. Meu pai colocou a minha família em oração, e eu precisava tomar um remédio que só o valorzinho dele era R$5.000, só um.
Tirar da onde? Estava no hospital, naquela cidade que ela é conhecida como açougueiro. Quem entra já sai morto. Eu fiquei 1 ano dentro daquele hospital. E quando nós estávamos precisando de um maior socorro ali, não tínhamos o que fazer. Meu pai colocou as minhas irmãs, meus cunhados, minha mãe em oração. E Deus tocou no coração de um rapaz que estava a mais de 2.000 quilômetros de distância. E ele disse: Pastor Pacheco, o Espírito Santo me toca aqui onde eu estou. E ele me pergunta simplesmente: qual é o número da tua conta? Aleluias. Porque o teu filho precisa de um socorro agora. E se esse remédio não chegar, ele vai partir. E Deus me manda te entregar agora. Fale agora o número da tua conta. Estou eu depositando agora. Estou saindo daqui, estou indo no banco fazer uma transferência agora. E ele não depositou só os 5.000, depositou 7.000 reais naquele dia. E ele disse: estou mandando um pouco a mais, porque eu sei que vocês estão em uma situação. Deus me mostra aqui. Aleluia. É malta. Deus levanta alguém. Deus levantará alguém. Aleluia. É o cuidado de Deus. Aleluia. Virá de lugares e pessoas improváveis para a tua vida, e virá o socorro de Deus. Acalma o teu coração. Naquele dia Deus moveu os céus ali onde nós estávamos, naquela cidade. Meu pai chegou até aquele hospital e disse: pode comprar o remédio, porque o recurso já chegou. Aleluia. O milagre já chegou. Aleluia. Então entenda, se você estiver passando por Malta, Deus levantará pessoas improváveis. Pessoas improváveis que chegarão na tua casa. Eu não sei para quem eu estou pregando esta palavra aqui hoje, mas creia no milagre. Deus está falando em milagres aqui nesta noite. Pessoas improváveis vão chegar lá e algo vai acontecer. O milagre vai acontecer na tua vida. É Malta, irmãos. Eu preciso resumir tudo aqui, mas eu quero falar algo para você. Paulo não tinha controle naquela ilha, mas ele foi muito sábio. Quando ele estava ali, naquela situação, ele não fica lamentando dia e noite. Porque, irmãos, os nossos lábios, ou nós somos boca de Deus, ou vamos usar os nossos lábios para palavras amargas. Porque quando nós estamos enfrentando os problemas, irmãos, como eu disse, as lutas vêm, a primeira coisa que nós vamos soltar são palavras amargas. Por que Deus me deixou aqui? Por que Deus permitiu eu entrar em Malta? Por que Deus não me impediu um naufrágio? Para que eu pudesse seguir o meu destino, o meu sonho. Por que eu estou aonde estou? Eu nunca planejei estar aqui. Ei, Paulo. Talvez você é Paulo. Paulo não tinha controle. Ele não tinha controle para parar a chuva. Ele não tinha controle para parar o frio. Não. Porque chovia muito. Paulo não tinha poder para alterar o frio do inverno. Paulo não conseguiu se defender daquela víbora que o mordeu. Entenda isto. Eu não posso parar a chuva. Eu não posso parar o inverno. Eu não consigo impedir a víbora. Ele não sabia que tinha víbora ali, mas ele disse: eu posso ficar perto do fogo. Aqui está o grande segredo. Eu posso alimentar este fogo para eu não morrer. Tem muitas pessoas morrendo, irmãos, na ilha, porque estão distantes do fogo. Porque se você ficar próximo do fogo, o fogo te aquece no frio. Aleluia. E ele diz: eu não consigo pegar essas grandes vigas, eu não consigo derrubar uma árvore, mas aqui em minha volta tem gravetos, tem pequenos pedaços
de gravetos. Eu vou alimentar, aleluia, o fogo, aleluia. Eu consigo carregar gravetos, mas o que eu quero dizer para você, enquanto você estiver na ilha, não pare, se movimente, aleluia, não fique isolado, aleluia, nesse lugar inesperado. Não deixe que as coisas venham te paralisar. Não. Você precisa entrar em movimento. Não fique parado. Fica perto do fogo, aleluia. Não cruze os seus braços, aleluia. Eu não vou congregar mais porque eu estou passando por problemas. Eu não vou mais à igreja porque ninguém olha para mim. Eu não tenho comunhão. Ei, meu irmão, aleluia. Não espere o inverno passar. Não espere a chuva passar. Não espere, aleluia, a víbora te picar. Não. Continue. Volte para o altar, aleluia. Volte para a presença de Deus, aleluia. Porque, meus queridos irmãos, enquanto nós estamos próximo do fogo, a víbora, ela pode até chegar e te atacar, mas quando você estiver próximo do fogo, você vai sacudi-la no fogo. Você vai sacudi-la no fogo. Você vai sacudi-la. Quem vai morrer vai ser ela, aleluia. Não vai ser você. O fogo, ele representa a presença de Deus. E você tem a presença de Deus. Davi disse: Pai querido, não retire de mim a presença do teu Espírito Santo. Ah, meus irmãos, se essa presença foi embora, tudo fica complicado. Mas quando nós estamos próximo do fogo, nada vai te consumir. O fogo vai consumir aquela víbora. O fogo vai acabar com ela. Aleluia. Faça como Paulo. Sacode no fogo. Ele não reclama. Ele não lamenta. Aleluia. Ele não ficou caluniando ninguém. Ele não guarda rancor de ninguém. Aleluia. Mas ele entende que Malta não iria matá-lo. Ele sairia dali. Aleluia. Para chegar no destino que o Senhor prometeu. A pergunta é: se você estiver em Malta, como que você vai fazer? Porque Deus dissolve no poder do fogo do seu Espírito. Eu não posso impedir a serpente, mas eu posso discernir e não andar com ela. Tem gente que pega o problema e coloca no bolso, irmãos, ele vai andando para tudo quanto é lado. Não faça isso mais. Deus te trouxe aqui para dizer: fique em movimento, sendo usado para abençoar pessoas. Comece a se movimentar. Deus está preparando um novo navio para levá-la até o destino que você precisa chegar. Enquanto os bárbaros estavam acreditando que Paulo já estava morto, aleluia, Deus já estava preparando um novo navio para ele chegar no destino. Paulo, quando ele chega na ilha, ele chega vazio. O naufrágio roubou todos os pertences de Paulo. O texto diz que Paulo, quando ele sai da ilha, ele sai cheio. Chegou vazio, mas ele sai cheio. Talvez você chegou vazio, sem esperança, sem vontade de viver, sem vontade de entender que Deus vai realizar os seus sonhos, os seus projetos. Tem vitória para a sua família. Talvez você entrou vazio aqui, mas o Senhor está falando com você: saia cheio hoje. Saia cheio hoje, cheio de fé, cheio de esperança. Entenda o milagre de Deus para a sua vida. Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Entenda e creia no que sai deste altar. Se alimente da palavra, coma a palavra, creia na palavra, aleluia, porque há poder nesta palavra, e você vai viver o milagre de Deus para a tua vida. Haverá algo extraordinário acontecendo. Você vai viver algo que você ainda não viveu.
viveu. Eu creio nesta palavra para a sua vida nesta noite. Posso orar com a igreja, pastor? Se coloque em pé neste momento. Aleluia, aleluia. Irmãos, viver o milagre de Deus não é para qualquer um. Eu só quero concluir aqui essa mensagem dizendo algo para você. No ano de 2007, ou melhor, 2005, eu cheguei aqui em Campinas para trabalhar em uma das lojas de calçados aqui. As irmãs gostam muito de calçados, né, irmãos? Eu fui gerente da Humanitária Calçados por 14 anos. E as irmãs gostam de calçados, já foram lá, né? As irmãs conhecem, né? Ali na 13 de maio. Uma benção, né, irmãos? Trabalhei ali vários anos. Eu fui embora daqui. Fui para o Rio de Janeiro, trabalhei mais 3 anos e meio. Depois fui para a região do ABC. E essa empresa, ela trouxe um novo projeto, um projeto europeu. E os donos da empresa e os diretores me convidaram para ser o projeto piloto dessa empresa. E deu tudo certo. Só que eu estava numa loja, irmãos, uma unidade de negócios, que era uma bênção para se trabalhar. Parecia assim, que todos os calçados eles já vinham e iam direto para as prateleiras. Pensa no mistério. Uma bênção, uma equipe maravilhosa. Eu tinha ali aproximadamente 100 funcionários naquela loja ali de Mogi das Cruzes, quando eu estava trabalhando ali. E agora o diretor me chama e me faz uma proposta para me voltar para Campinas, trabalhar aqui na 13 de maio. As 2 reformas daquelas 2 lojas eu que fiz. Passei por ali. Né? Era mais gordo, né, irmãos? E as coisas acontecendo de uma forma, eu não queria voltar para cá. Eu falei, estou bem, está tudo muito bem, né? Mas quando a gente está trabalhando em empresa, né, irmãos? A gente quer ver o cifrão, né? Aumenta X, nós vamos, né? E quando eu cheguei aqui, irmãos, foram 14 dias difíceis. Porque quando eu cheguei, as pessoas falaram assim: agora a loja vai virar uma igreja, porque o pastor voltou. E nós orávamos de manhã e orávamos à noite. Olha a malta. E eu estou lá dentro daquela loja, 14 dias. E ouvindo algumas piadas, eu falei, Senhor, eu tenho o poder da caneta, eu ligo no RH, mando tudo embora, contrato tudo, estou resolvi o problema desta loja. Está tudo certo. Aí Deus falou comigo, você não vai fazer isso. Eu falei, não, Senhor, então o Senhor me ajuda. Porque se eu perder a paciência, eu vou resolver isso rápido. No 14º dia, que eu cheguei naquela loja, de manhã para trabalhar, trabalhei até meio-dia. Quando eu estava saindo para o meu almoço, uma moça chegou e ela disse, o senhor é o novo gestor dessa empresa, dessa loja? Eu falei, sim, sou o novo gestor. Ela disse, posso conversar contigo? Eu falei, sim, pode sentar aqui. Ela pegou uma pasta, estava mais ou menos umas 3 dessas. Ela disse, começou a chorar, as lágrimas começaram a descer. E ela disse para mim, não me mande embora. Eu tenho 31 anos, eu tenho um esposo, eu tenho um filho de 11 anos. Eu estou com 16 tumores malignos no meu estômago. E o médico disse que eu não tenho 30 dias de vida. Aí Deus falou comigo, está entendendo porque você está aqui? Eu disse, Deus, diga para ela que ela não vai morrer. Irmãos, você ouviu um negócio desse, a moça mostrar o laudo, o médico já disse que 30 dias ela ia partir. Eu fiz de conta que não ouvi aquela voz, irmãos, aquela voz de novo, diga para ela que ela não vai morrer. Aí eu quis dar o meu jeitinho. Falei, oi Rosana, tudo bem? Só uma coisa, você é evangélica? Você conhece Deus? Eu sou desviada. Há alguns anos estou parada. Mas eu não acredito mais na minha cura, porque o médico já disse, olha o laudo aí. Eu disse, agora não é pela sua fé. Agora é pela minha fé.
o meu Deus acaba de falar que você não vai morrer. Agora não, com essa doença não. Deus vai te curar. E Deus falou comigo, peça para ela voltar no encerramento do dia. No término do dia você vai chamar todos os funcionários e vai orar por ela. Eu disse, você pode retornar à noite aqui? No encerramento, ela disse, para quê? Eu quero orar por você. Eu falei, eu sou pastor. Agora não está o gerente aqui. Não está um gestor, está um homem de Deus, que Deus fala comigo que Ele vai te curar. Ela olhou para mim, assustada, chorando. Eu vou voltar. Ela saiu, irmãos, eu pedi para colocar um cartaz na escada e disse, nenhum horário, hoje vai sair mais cedo. Eram 3 horários. Eu disse, depois vocês vão compensar as horas dos próximos dias. Todos hoje, reunião extraordinária, todos no último horário. Pensa a festa daquele povo, irmãos. Feliz da vida. Uma equipe sai às 5h30, outra às 18h30 e outra às 19h30. Imagina, irmãos. Ficou doido. Hoje vai ter culto das Assembleias de Deus. Imagina. E eu disse, e eu fui, irmãos, assim que eu mandei colocar o cartaz. Escute bem isso. Eu fui para a minha sala. Entrei naquela sala e disse para a analista, não me chame para nada, resolva tudo que tiver de problema. Eu só vou sair daqui no final do dia. Tranquei a porta, irmãos, fui ajoelhei ali naquela sala. Comecei a orar e chorar. Jesus, se essa moça se ela não for curada, vai ser a maior vergonha da minha vida. O Senhor pediu para eu falar, e agora, Jesus? Me ajuda, tenha misericórdia da minha vida. E ali, irmãos, quando foi 18h30, aquela moça chegou. A Humanitários, irmãos, sabem que nós éramos Operação Barriga, o primeiro a abrir, o último a fechar. E aquele dia eu pedi para baixar as portas às 18h30. E falei no microfone, todos sentados aqui. Ninguém vai para o estoque, ninguém vai para a cozinha, ninguém vai para o lugar nenhum. Todos sentadinhos aqui, eu tenho algo para falar com vocês. Quando eles viram que a Rosimeire entrou, irmãos, dentro daquela loja, o pessoal ficou meio assustado. O que está acontecendo? Quando fechou a loja, fizemos um círculo muito grande. Tínhamos quase 200 funcionários aqui na 13, naquele dia. E eu fui para o meio daquela loja e gritei alto, vocês conhecem a Rosilene? Todo mundo, sim, sim, sim. Vocês sabem o problema dessa moça? E eles disseram, alguns sim, os mais novos, porque ela já estava afastada já há algum tempo. E eu disse, o médico aqui da terra deu 30 dias de vida para esta moça. Disse que ela vai morrer daqui 30 dias. Olhe para mim aqui. E eles olharam todos assustados. Agora não está o gestor desta loja aqui. Agora está o pastor Elcio aqui. Porque o meu Deus falou comigo que Ele vai curar a Rosilene. Irmãos, imagine o desespero daquele povo olhando. Que estava brincando, né? O dia todo. E eu falei com autoridade. Eu disse, nós vamos orar agora. Nós vamos unir a nossa fé. E eu quero perguntar aqui, aonde estão os crentes desta loja? Aí alguns assim, pastor. Eu falei, eu estou perguntando se tem crente de verdade aqui. Aí alguns levantou a mão. Amém. Eu falei, então agora nós vamos orar. Oramos, irmãos, 5 minutos. Só não dei a bênção apostólica. Todo mundo foi embora, pegou sua pastinha e foi embora em silêncio. Primeiro dia, no outro dia eu pensei, Rosilene vai vir curada. Amanhã vai ser uma festa nessa loja. Cadê a Rosilene? Não apareceu. Segundo dia, cadê a Rosilene? Não apareceu. Aí começaram, oração do seu pastorzinho. Senhor. E eu falei, se Jesus não curar essa moça, se essa moça morrer, eu vou pedir transferência e nunca mais eu vou aparecer nesse lugar. Terceiro dia, irmãos, cadê a Rosilene? Não apareceu. Falei, Jesus tem misericórdia. Meio-dia saí para o meu almoço. Quando eu volto, pastor Jardim, todos os funcionários, todos chorando. O que aconteceu, Rosilene? Pode falar forte. Eu abaixei minha cabeça, irmãos. Eu vi aquele povo todo chorando na frente, assim, naquele monte de banco.
Eu abaixei minha cabeça e a minha sala era a última lá. Eu tinha que atravessar tudo aquilo ali, irmãos. Eu abaixei minha cabeça e fui. Quando eu cheguei lá próximo do crediário. O crediário é lá no fundo, vocês sabem onde era, né? O último lá que ficava aqueles caixas. De repente, irmãos, tinha umas 15 meninas, todas assim abraçadas, chorando. E alguém empurra aquelas meninas assim e ela grita: Pastor Elcio! Eu estou curada! Aqui estão os exames do antes e do depois. Jesus curou, não tem nenhum tumor mais na minha barriga. Ela batia, irmãos, com força. Ela disse: eu tinha 16 tumores. Jesus limpou tudo, aleluia. Jesus curou a Rosilene, irmãos. Foi a melhor loja que eu trabalhei, aleluia. Todo dia alguém chegava: pastor, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, ora por quem está lá no norte, porque é cheio de nordestino lá, irmãos, e eu tinha que orar. Orávamos de manhã, orávamos à tarde, orávamos à noite, orávamos durante o dia, e todo dia tinha louvor naquela loja. Deus fez. Jesus me levou para uma malta aonde o nome dele foi glorificado, aleluia. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei qual é o destino, aleluia, onde você parou, mas Deus está falando com alguém aqui hoje. Tem milagre, tem vitória, tem renovo para a tua vida. Ore comigo neste momento. Jesus querido, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Deus, por esta igreja aqui em Esmeraldina, pela vida do pastor Jadinho, todos os obreiros dessa casa, cada irmão, cada família aqui, Senhor. Jesus querido, há vidas aqui que precisam de um milagre. Milagre, Senhor Deus, na sua vida sentimental, milagre na sua família, milagre, Senhor Deus, na sua vida financeira. Oh Espírito Santo, alguém que parou em um lugar que não sabe, Senhor Deus, o que fazer, mas nesta noite o Senhor falou conosco. Nós estamos próximos do fogo, nós queremos a tua presença, queremos o teu poder, queremos a tua graça. Usa, Pai, aleluia, de misericórdia, aleluia, e entrega a vitória para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, amém e amém.